Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos assistir Seijinho e fez um resumo dessa saga Crepúsculo. Ele fez alguns vídeos sobre isso e a gente vai assistir esse filmezinho lá na live. Quem quiser assistir, cola lá na live. É só mandar aqui e mandar lá nos comentários que eu vou estar lendo. Se quiser exigir algum filme, é só mandar lá. É só mandar um superchat lá que a gente vai estar assistindo. Carlos Alfa 23 lá, vai estar aqui também aqui na descrição. É só apertar aqui embaixo e lá na roxinha e quando tiver a live mandar pra gente, tá certo? Vamos embora. A gente tá indo com a meta de 1000 inscritos, então vamos embora todo mundo, só se inscreve aí, deixa um likezinho, deixa um comentáriozinho. Valeu a todo mundo e vamos embora. Terceiro filme da saga Crepúsculo, o filme mais corno de toda a saga. Esse é o filme que me fez perceber que a monogamia tá errada e a poligamia tá mais errada ainda. Enfim, não vamos enrolar muito, vamos analisar essa difícil obra cinematográfica. Mas antes de começar o vídeo, Tony Knights irá passar um recadinho para você. Meu, tá cansado de conhecer gente que a vibe não bate com a sua? Quer conhecer uma galerinha descolada e que tem os mesmos gostos que os seus? Mole mole, vem pro Project com um vídeo. Project Z. O filme começa com Edward insistindo muito para que a Bella se case com ele e a Bella dizendo que não porque ela é muito jovem para se comprometer dessa forma, mas ela não é tão jovem assim aparentemente para decidir passar o resto da vida dela como vampira. A Bella tá 100% preparada para abdicar de família, de amigos, abdicar de toda a vida humana dela, mas não tá pronta ainda para abdicar da vida de solteira dela. Quem não se lembra, no último filme o Edward disse que ele só vai transformar a Bella em vampira se ela aceitasse casar com ele. O cara tá usando o casamento como moeda de troca. É exatamente por isso que ele é virgem com 104 anos de idade. E se você parar pra pensar, ele é um cara de 104 anos que tá chantageando uma pessoa de 17 anos a se casar com ele pra dar imortalidade pra ela. Meio esquisito. Marry me. I can't. You need to face your fears. I have to be back at 4. Então a Bella volta cedo pra casa porque ela tá de castigo. E aí o pai dela diz que ela pode sair do castigo se ela aceitar conversar um pouco com Jacob, porque ele tá muito triste desde que ela tomou a decisão de se tornar uma vampira. E como o Jacob não tá respondendo mais as mensagens dela, ela decide vê-lo pessoalmente, só que o Edward simplesmente quebra o carro dela. Que merda é essa, Eduardo? Coisa de namorado tóxico, maluco. E burro também, porque quando o carro da Bella quebra, quem conserta é o Jacob. Então não adianta se ficar quebrando as coisas dela, Edward. Daí na escola, a Bella tá conversando com os amigos insuportáveis dela, que é um grande mistério da humanidade. Por que ela conversa ainda com esse pessoal? Enfim, enquanto eles estão conversando, a Alice tem uma visão do futuro em que ela vê a Victoria voltando para Forks, procurando a Bella. Mas ninguém conta sobre essa visão pra Bella, porque essa menina não pode ver uma única oportunidade de morrer que ela agarra com todas as forças dela. Então Edward acha que essa é uma boa oportunidade para sugerir a Bella que ela visite a mãe dela lá na Flórida uma última vez antes dela se tornar uma vampira. Enquanto a Bella tá com Edward lá na Flórida, os Cullen tentam pegar a Victoria, mas ela consegue escapar tanto dos vampiros como dos lobos. E quando a Bella volta pra Forks, o Jacob conta pra ela que a Victoria esteve por ali procurando por ela, querendo matar ela. E a Bella fica muito brava com Edward por ter escondido isso dela. E aí ela simplesmente decide subir na garupa do Jacob e ir embora, sendo que ela nem sabe pra onde ele tá indo. Ninguém te ofereceu carona, dá pra separar de subir na garupa dos outros. Daí eles vão pra casa do Sam e lá o Jacob explica pra Bella o que é o imprinting, que é a coisa mais absurda que tem nessa saga Crepúsculo. Se tem uma coisa completamente desnecessária nesse universo é o imprinting, porque infelizmente imprinting não tem nada a ver com impressora, eles não se transformam numa Epson quando eles entram na puberdade, e imprinting também não tem nada a ver com o fenômeno de você apertar as duas tetinhas de uma pessoa pra tirar um print dela. Infelizmente é algo muito mais sinistro do que isso. O imprinting é um fenômeno que acontece com alguns lobos quando eles batem o olho na alma gêmea deles. Eles sentem uma conexão muito forte e aquela pessoa passa a se tornar a razão da existência daquele lobo. Isso seria muito tranquilo se o imprinting não fosse um grande arrombado doentio. Porque o que eles explicam que aconteceu é que o Sam tava namorando uma moça e aí ele deu imprinting na prima dela.
E aí ele terminou com a menina pra ficar com a prima dela. Isso nem é o pior do imprinting. Tem um imprinting que é muito pior, mas vou deixar pra análise do próximo filme da saga Crepúsculo. Um negócio até meio criminoso. Enfim, a sexualidade dos lobos é um negócio completamente esquisito e maluco, e é muito pouco discutido isso nos filmes. E eu tenho muitas perguntas a respeito disso. Por exemplo, os lobos, eles se reproduzem na forma humana ou na forma cachorro? E outra coisa, os lobos, eles vão pro puteiro ou pro canil? E talvez eu não queira saber a resposta disso também. E aí o Jacob fica revoltado quando a Bella reafirma que ela quer sim se tornar uma vampira e ela não vai mudar de ideia. Better you really be dead than one of them. Olha, eu também acho que ela preferia morrer, inclusive tentativas não faltaram, mas como ela não conseguiu, o vampirismo é a única saída mais próxima disso. Momentos antes da Bella voltar pra casa, um vampiro chamado Riley entra na casa dela e fica tentando beijar o pai dela, aparentemente. Esse vampiro curte um daddy, sei lá. E realmente, policial que tem bigodinho tem um pouco dessa vibe de quem beija rapazes. Policial que tem bigodinho tem um pouco dessa vibe de quem beija rapazes. E coincidentemente o Charlie, o pai da Bella, também tá obcecado com o Riley, porque ele desapareceu há um ano atrás quando ele virou um vampiro, e o pai da Bella tá tentando achar ele a todo custo. Eles foram feitos um pro outro, e esse romance acho que é muito mais interessante que qualquer outro romance que tem nessa saga. Stephenie Meyer, por que você não aproveitou isso? Romance do Charlie com Riley. E o Edward sente o cheiro desse vampiro que entrou na casa da Bella e ele alerta a família Cullen. Então eles decidem se fortalecerem porque as coisas estão ficando meio perigosas, porque tem a ameaça da Victoria, agora tem a ameaça desse vampiro Riley, que eles não sabem o que ele quer, e também tá nascendo muito vampiro lá em Seattle, que fica perto de Forks. E para isso a Bella fica sob a proteção dos lobos, enquanto os Cullen vão pra floresta comer viado pra ficar forte. Daí à noite a Bella se senta à fogueira junto com os lobos para escutar a história de como eles conheceram os vampiros. Isso foi muito tempo atrás, quando a aldeia deles tinha sido atacada por uma vampira que veio para se vingar porque os lobos mataram um vampiro que ela amava. E eles teriam sido massacrados por essa vampira se não fosse pelo ato corajoso de uma mulher que salvou a aldeia inteira. Ela se sacrificou, ela se apunhalou para sair sangue e o cheiro do sangue distrai momentaneamente a vampira, e aí o maridão dela foi lá e matou a vampira. Só que isso tudo foi um grande exagero da parte dela, não precisava se matar, era só fazer um cortinho que já resolvia. Eu não entendo por que todo mundo nessa saga tem tão pouco apego à própria vida. E também nada disso teria acontecido se os lobos fossem crossfiteiros nessa época. Numa tarde, o Jacob tenta novamente convencer a Bella a permanecer humana. Ele diz que se ela escolhesse ele ao invés do Edward, ela poderia continuar humana, ela não ia precisar se afastar da família, não ia precisar se afastar dos amigos, sendo que se afastar dos amigos dela é exatamente um dos maiores bônus dela virar vampira. E convencido de que a Bella tá apaixonada por ele, não sei da onde que ele tirou essa conclusão, o Jacob vai lá e dá um beijo nela, só que ela não gosta nem um pouco. E aí ela dá um soco nele. Só que o Jacob ou é muito duro ou a Bella tá com osteoporose, porque ela quebra a mão dela. De volta à casa dos Cullen, a Bella escuta a história da Rosalie, que é uma história muito triste e deprimente. Eu nem vou contar aqui. Eu não quero depressão na minha saga de vampiro que brilha. Daí chega o dia da formatura da turma da Bella, e essa data é muito importante pra ela por dois principais motivos. Primeiro, que ela combinou que depois da formatura ela finalmente se tornaria uma vampira, e segundo e mais importante, porque ela nunca mais vai precisar ver os amigos dela. Beijinho, mas você vai ficar reclamando dos amigos da Bella o resto da saga? Sim. Mas durante a festa de formatura, a Alice tem uma visão do futuro, na qual ela observa o Riley liderando um exército de vampiros recém-nascidos que estão todos cheirando uma calcinha usada da Bella. Então os lobos e os Cullen fazem uma aliança temporária para lidar com esse exército de vampiros recém-nascidos que estão chegando na cidade. Porque é durante esses primeiros meses de transformação que o vampiro tá no auge do seu poder. E para conseguir impedir um exército de vampiros recém-nascidos, eles treinam junto com Jasper, que é um especialista em matar recém-nascido por algum motivo. Ela trabalhava numa clínica de aborto para conseguir matar recém-nascido. Que é isso? Qual que é a explicação para isso? Eu também não sei por que eles precisam lutar, sendo que o Jasper tem o poder de controlar a emoção dos outros.
Também Era sei. só ele simplesmente dar depressão pra todo mundo. Daí eles decidem fazer com que o Jacob carregue a Bella de volta pra casa porque o cheiro dele é muito repulsivo pros vampiros. E aí eles não iam conseguir farejar o cheiro da Bella. But you can love more than one person at a time. Quando que o Jacob virou o cara insuportável do poliamor? CrossFit muda as pessoas. Why don't you get remarried after Mom? Cara, e é provavelmente porque ele tá apaixonado pelo Riley. E ele nem sabe disso, porque aqui vai a minha teoria. No primeiro filme, o Edward ficava observando a Bella dormir. E aí a Bella começou a ter sonhos com o Edward. E o Riley faz exatamente a mesma coisa com o Charlie. Ele fica observando ele dormir. Então o Charlie provavelmente tá sonhando com o Riley. E quando ele está acordado, ele fica encarando o cartaz de desaparecido do Riley. Isso é muito lindo e gay. Oh my God, Dad, I'm a virgin. Também com essas roupas, né, querida? Vamos colocar um cropped, né? Aí à noite a Bella tenta realizar o ato sexual com o Eduardo, mas ele é um rapaz muito tradicional que só quer fazer sexo depois do casamento. E logo em seguida ele aproveita a oportunidade para fazer um pedido de casamento oficial com aliança e tudo pra Bella. E obviamente ela aceita porque a Bella não aguenta mais a vontade de dar. Ela tá igualzinho aqueles jovens da igreja que casa cedo só porque quer transar com aprovação divina. No dia seguinte o Jacob carrega a Isabela até o topo da montanha, onde o Eduardo já está lá esperando por ela com uma barraquinha que ele mesmo armou. O Carlão carregando a menina nos braços e o corno do noivo dela lá em cima na montanha armando barraquinha. Mas todos eles, incluindo a própria Isabela, se esqueceram do fato de que um ser humano não consegue sobreviver ao frio do topo de uma montanha sem estar devidamente equipado para isso. Inclusive aconteceu uma coisa parecida no começo desse ano em que um coach levou 32 pessoas para subir uma montanha, quase que todo mundo morreu de hipotermia. E é impressionante que num grupo de 33 pessoas, ninguém assistiu o Crepúsculo para saber que isso seria uma péssima ideia. Nada disso teria acontecido se pelo menos uma pessoa tivesse assistido o Eclipse. E essa é a cena mais patética que eu já vi na minha vida. Pra Bella não morrer congelada, o Jacob fica de conchinha com ela para esquentar ela, porque o corpo dele é muito quente. E eu sei que é pela sobrevivência, mas não deixa de ser uma cena muito tosca. A Isabela morrendo de hipotermia, um maluco sem camisa de conchinha com ela, tendo vários pensamentos eróticos, e o Edward escutando todos esses pensamentos. É simplesmente muito constrangedor isso tudo, e às vezes a gente precisa avaliar se a sobrevivência realmente vale tanto a pena assim. Porque vale lembrar que no Titanic aconteceu uma coisa muito parecida, que a Rose ficou lá boiando em cima de uma placa de metal, e o Leonardo DiCaprio tomou a decisão de simplesmente morrer congelado. Falou, não, cara, às vezes a sobrevivência não vale tanto a pena assim. E a Isabela é uma pessoa que sabe muito bem disso. E nada disso teria acontecido se o Edward já tivesse transformado a Isabela em vampira. Daí na manhã seguinte, o Jacob finalmente descobre que o Edward e a Bella estão noivos e ele fica completamente descontrolado. No, just Jake, stay. E mesmo a Bella falando com ele no idioma dele, igual um cachorro, o Jacob tá muito nervoso pra conseguir escutar alguma coisa. E aí ele começa a ameaçar se matar só porque a menina tá noiva. E a única saída que a Bella encontra é pedir para que o Jacob dê um beijo nela na boca. Um negócio bem esquisito, tipo, ah não, cara, eu vou me matar. Ah, para, né, meu? Gostosão desse jeito, querendo se matar. Vem cá dar um beijo aqui, meu. Cara, mas é muito baixo isso, né? Gente que ameaça se matar só pra conseguir alguma coisa do outro. Se alguém fizesse isso comigo, eu obviamente iria atender às exigências da pessoa pra eu salvar a vida dela, mas só pra eu mesmo poder matar ela depois. Um cara chantageou ela a se casar com ele e outro chantageia ameaçando a se matar. E o Jacob ainda quer que ela forme um trisal com esses dois doentes. A poligamia nesse caso seria o pior cenário possível. E o Edward, de novo, ele fica escutando todos os pensamentos do Jacob enquanto ele fica beijando a noiva dele. Como que o Edward, namorado tóxico que quebra o carro da menina pra ela não ver o Jacob, deixou uma coisa dessa acontecer? Parabéns pro Edward que conseguiu ser corno em 48 horas de noivado. Então Jacob volta a ser feliz e ele vai até a floresta onde está acontecendo a batalha entre os vampiros recém-nascidos e os Cullen. E com a ajuda dos lobos eles vencem facilmente os vampiros recém-nascidos, mas a Victoria e o Riley aproveitam essa oportunidade para ir até onde está o Eduardo e a Isabela.
E quando o Edward tá em apuros, a Bella faz aquele esqueminha de se cortar pra fazer o cheiro do sangue dela distrair os vampiros, igual a moça da lenda que se matou pra fazer exatamente a mesma coisa. Parabéns, Bella, por ter conseguido preservar sua vida pela primeira vez em toda essa saga. E com isso, o Eduardo consegue vencer a luta, espanca a Victoria, arranca a cabeça dela e bota fogo no corpo. E no final da batalha contra os vampiros recém-nascidos, o Jacob é ferido gravemente e tem que ser levado às pressas pra casa, porque a Alice viu que os Volturi, os vampiros do mal, estavam chegando ali. Só que quando eles chegam ali, eles não fazem nada demais, eles só matam uma criança e vão embora. Todo mundo vive feliz pra sempre. E é assim que termina Eclipse. E é engraçado que nesse filme o Edward é um namorado muito ruim, muito ciumento, quando ele vai lá e quebra o carro dela pra ela não ver o Jacob. Mas depois ele tá muito de boa, que o cara beijou ela, teve vários pensamentos eróticos abraçando ela. E o Jacob é um cara insuportável esse filme inteiro, ele é aquele cara inconveniente que fica propondo uma aventura a 3 com você e sua namorada. Ele só faz parte da galera mais chata que tem, a galera do CrossFit e a galera do poliamor. Só falta ele cursar direito agora. Enfim, essa foi a análise de Eclipse. Eu estou bastante empolgado para analisar o próximo filme da saga Crepúsculo, que é um filme completamente absurdo. E é isso aí, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, dar like no vídeo. Estamos indo ao rumo aos 1000 inscritos. Então valeu a todo mundo e valeu!